Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa palestra, esse estudo que traz um assunto extremamente importante e necessário de ser compreendido. Mas antes vamos aos nossos recadinhos de sempre. Se você gostar desse vídeo, curta, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e compartilhe esse material aqui nas suas redes sociais e no seu site ou no seu blog. E-mail de contato aqui abaixo desse vídeo, blog Magia da Transformação, Facebook, Instagram. Pessoal, tem um recado aqui para vocês antes da gente iniciar a nossa palestra, que é sobre as orientações, as mensagens que eu recebo, os pedidos, as perguntas que vocês me enviam. É o seguinte, gente, graças a Deus, claro, né? Esse canal está crescendo, esse trabalho está alcançando cada vez mais pessoas. E quanto mais esse canal cresce, quanto mais esse trabalho se expande, mais difícil fica para eu responder a todas as mensagens que chegam até mim. Algumas eu não consigo nem ler, né? Demora dias para eu conseguir ler. Então, eu proponho o seguinte: vocês continuam enviando suas mensagens, suas dúvidas, que na medida do possível eu estou lendo, pegando esses assuntos ou trazendo aqui para o YouTube ou transformando em forma de texto lá no Instagram, se a gente puder ser mais breve. Se eu tiver que me aprofundar, eu trago aqui para o YouTube para a gente transformar em conteúdo para todo mundo. Então, não tem como eu responder vocês, por mais que eu gostaria, é impossível responder a todos. Dúvidas sobre cursos, trabalhos, gente, escreva por favor no e-mail filhosdaalva@gmail.com. É mais fácil de você ser respondido, é mais rápido para você ser orientado, tá bom? Mas quanto às dúvidas, os temas, as perguntas que vêm, eu proponho que façamos dessa forma assim. Não somente eu respondo para você, mas para todo mundo que, né, é bem possível que também tenha a sua dúvida, ok? Vamos então começar o nosso estudo. Gente, foi bem interessante a forma como isso se desenvolveu, né, esse assunto, esse tema, porque eu trabalho com um cronograma, eu tenho ali um cronograma de estudos, de assuntos que eu quero levantar para trazer para vocês aqui, e eu estava já me preparando para gravar um vídeo específico sobre um assunto tal, que inclusive foi levantado num dos textos do Instagram. E quando eu estava tomando banho, porque todos os dias, quando eu vou gravar os vídeos, aliás, sempre, isso é uma coisa que eu faço sempre, eu sempre peço a direção dos meus mentores. Porque eu estou aqui trazendo esses assuntos para vocês, eu estou aqui, né, movendo o canal, mas a minha inspiração são eles. E tudo o que eu faço é sempre sob a direção que eles me passam. Porque eles enxergam de uma forma abrangente tudo, né? E se esse trabalho é dirigido por eles, então eu sempre procuro seguir as orientações que eles me passam, e não foi diferente nesse dia. Eu tinha feito uma prece pela manhã e falei, olha, a gente vai... Eu falo prece, gente, mas é conversa, né? Bate-papo. Quando a gente vai se dirigir a uma consciência espiritual superior, a gente tem o hábito de chamar isso de prece, né? Mas é uma conversa mesmo. Falei, olha, hoje é dia de gravação, eu tô com esse tema aqui na minha mente, é isso que eu tô sentindo ou achando que eu devo gravar, mas eu peço a vocês que me deem a orientação, que me mostrem, que me revelem aquilo que é preciso ser falado hoje. Ok. Passou o dia, eu estava tomando banho, e no meio do banho, porque a gente relaxa, né? Quando a gente relaxa, assim, a gente consegue ouvir melhor a voz do divino. E eu estava ali, relaxado, e eles me disseram, fale sobre esse assunto. E o bom que não esperaram nem que eu acabasse meu banho ali mesmo, já foram tacando a pauta, fala sobre isso, sobre isso, sobre isso, e depois que eu saí do banho já vim anotar tudo para não perder, porque eles disseram, esse assunto é extremamente importante ser dito agora. Ok, então aqui estou eu trazendo esse assunto para você. Gente, já há um bom tempo, né, a gente tem orado, se movimentado, se reunido
a favor das pessoas que tiraram a própria vida e daqueles que também pretendem fazer isso, se sentem tentados, né? Seja por qual motivo for. Também temos o trabalho das 7 preces de Atena, que inclusive foi um trabalho passado pela mestra, com o intuito também de ajudar quem está passando por esse tipo de situação. Então eu sinto que o foco da espiritualidade está muito nessas pessoas agora. Porque, infelizmente, é uma estatística triste, né? Cada vez mais as pessoas estão cometendo esse tipo de coisa. Cada vez mais nós recebemos notícias de pessoas até próximas de nós que, infelizmente, tomaram essa decisão. Então eu acredito que esse material, que esse estudo aqui pode ajudar, não todos, infelizmente eu gostaria que todas as pessoas que pretendem fazer isso, que se sentem tentadas a isso, ouvissem o que nós temos a dizer. Eu falo nós porque eu não estou aqui sozinho. O que nós temos a dizer. Eu tenho certeza que se você prestar atenção no que for dito aqui, você vai desistir disso. Não só desistir, porque eu não quero fazer você desistir pelo medo. Eu quero fazer você desistir pela consciência, tá? Pelo amor, pela luz. Se você ouvir isso aqui com os ouvidos do seu coração, ou se você passar por uma pessoa que de repente está precisando ouvir isso, você pode ter certeza que você pode evitar uma coisa muito triste. Isso pode ser evitado. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. É um assunto muito sério e infelizmente tratado com muita irresponsabilidade e preconceito. A meu ver, preconceito da família, preconceito da sociedade, preconceito da religião, né? Quando olhamos para esse tipo de situação, a gente já vai com olhos punitivos, com hostilidade, com opressão. Eu acho que o que essas pessoas menos precisam é disso. Eu sei porque eu já tive nessa situação. Eu sei o que uma pessoa que está nessa situação sente. Eu sei do desespero, eu sei da dor. E é preciso compreender. Como diz a mestra, a compreensão previne o julgamento. Acho que foi a mestra que me disse isso, eu não tenho certeza, porque é tanta gente, né? A compreensão previne o julgamento. Antes de nós sempre sentenciarmos quem está nessa situação, quem passou por isso, de uma maneira negativa, dizendo, se você fizer vai acontecer isso, se você fizer você é um covarde, se você pensa nisso você é um covarde. Não nos cabe julgar qualquer pessoa por qualquer coisa que ela faça ou pense em fazer. Nós espiritualistas não julgamos. De forma nenhuma, não nos cabe. Nós não estamos no lugar do outro. Nós não devemos julgar nem a nós mesmos, né? No sentido de julgação punitiva. Sentenciarmos a nós mesmos ao mal. De forma nenhuma, porque o julgamento lança as pessoas na culpa. A culpa é opressora. A culpa aprisiona. A culpa mantém o indivíduo numa situação, numa energia que definitivamente não favorece. É como se você pegasse e chutasse a pessoa para o buraco de uma vez. Então, para você, não só você que está se sentindo tentado a fazer isso pelos seus motivos, e eu respeito os seus motivos, e como você também, que conhece uma pessoa ou que simplesmente quer ajudar essas pessoas, já vai sabendo que julgamento não ajuda ninguém a sair dessa situação. Primeira coisa que a gente tem que mudar aí, nunca diga que um suicida ou que alguém que queira fazer isso, que se sinta tentado a fazer isso, é uma pessoa covarde. Não é. Não é. Sabe por quê, gente? Analisando, né, criteriosamente, ninguém é covarde. Ninguém é covarde. O que acontece é que cada um tem um foco para a sua coragem. É a mesma coisa eu virar aqui e falar assim, fulano é preguiçoso, enquanto fulano não é. O outro, ciclano não é. Fulano é preguiçoso e o outro, não, o outro é motivado. Eu posso ter, à primeira vista, tirar essa conclusão, dar essa definição para aquilo que eu estou vendo. Mas a verdade, aquela pessoa que eu falo que é preguiçosa, ela é preguiçosa de repente em relação a coisas que a pessoa B
Não é. Mas tipo, fulano é preguiçoso, só fica assistindo televisão o dia inteiro. Ele tem preguiça, de repente, de levantar, andar, ir para uma academia, fazer qualquer outra atividade, mas ele não tem preguiça de sentar e ver televisão. Para a pessoa A, de repente, que tem muito ânimo de sair, de andar, de fazer, de acontecer, ela tem preguiça de sentar no sofá e ver televisão. Vocês perceberam? Eu chamo o fulano B de preguiçoso só porque ele não tem a mesma motivação do A em fazer as coisas que o A faz. Enquanto isso, eu não analiso que, de repente, aquele A também pode ser um preguiçoso se eu inverter a minha percepção da situação. Porque ele não tem motivação para sentar e ver televisão. Então, também poderia falar que ele é um preguiçoso, certo? Da mesma forma, gente, não existe pessoa covarde. Existe uma pessoa que tem, né, a coragem dela, a motivação dela para atitudes diferentes daquelas que nós achamos que são as boas. Né? O fulano, de repente, tem coragem para tirar a própria vida. Então ele não é covarde. Olha, já mudou, né? Quem tira a própria vida é covarde. Não, não é. Porque se ele está com essa intenção, se ele tem essa disposição, essa motivação de enfrentar a si mesmo e tirar a própria vida, ele não é covarde, gente. Muito pelo contrário. Ele é corajoso. Porque é preciso muita coragem para fazer uma coisa como essa. Então, é preciso ser corajoso para peitar a morte. Mas eu tenho uma frase para você, tá? É preciso ser corajoso para peitar a morte. Mas é preciso ser muito mais corajoso para enfrentar a vida. É a primeira frase que eu quero deixar com você. Você não é covarde por estar pensando nisso ou por ter a disposição em fazer isso. Não, você é corajoso. A sua coragem está, de repente, numa motivação que é negativa para você. Mas você tem coragem, né? De ir lá cortar o pulso, tomar um remédio, de dar um tiro, de pular de um prédio. É coragem, gente. A questão aí é pegar essa coragem e inverter a seu favor. Né? É preciso sim coragem para enfrentar a morte. Só que é preciso muito mais coragem para enfrentar a vida. Essa é a intenção aqui. É ajudar você a ter essa coragem de enfrentar a vida. Tá? Gente, por que a gente não pode julgar? Cada indivíduo tem a sua bioquímica, sua psique e o seu perfil psicológico e emocional. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, aquele assunto de, nossa, todo mundo tem problema, todo mundo passa dificuldade, a vida não é fácil para ninguém. E por que você está com esse pensamento de fugir, como se o outro não tivesse direito de escolher o que faz com a própria vida? Tem. Isso não quer dizer que ele não arque com as consequências das decisões dele, mas ele tem esse direito. Ninguém pode tirar dele, ele tem livre arbítrio. Mas a gente fica naquela, né? Todo mundo tem problema. Eu também tenho problema e nem por isso estou querendo me matar. Gente, não se compare. Não padronize. Não julgue. Não generalize. Embora sejamos muito semelhantes nos desafios, nas situações que vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós somos seres únicos. Cada pessoa tem a sua bioquímica, responde de um jeito, bioquimicamente falando. Quem é psicólogo, psiquiatra sabe do que eu estou falando. Cada um tem a sua psique, a sua forma de enxergar a vida, com base numa série de coisas que nós vamos discutir. E o seu perfil psicológico e emocional. Cada pessoa lida com uma situação de um jeito. Eu não posso obrigar que você lide com uma situação da mesma forma como eu o faço. Eu sou outra pessoa. Eu sou formado por outros elementos, por outras experiências, por outras vivências. Não se pode comparar só porque o fulano A suportou, o B também tem que suportar. Não. Vamos aprender a mudar essa maneira de enxergar. Porque se continuarmos, né, colocando todo mundo numa forminha, achando que todo mundo é igual, o que a gente está fazendo senão a mesma coisa que a Matrix faz?
que a religião faz, né? De tentar padronizar todo mundo. Não, eu sou um, você é outro, você com suas dores e eu com as minhas. Eu com a minha forma de lidar com isso, você com a sua. Você não tem que fazer o mesmo que eu faço. Você não tem que reagir do mesmo jeito que eu reajo. Você é diferente de mim. Cada indivíduo, gente, né, tendo esses componentes que são únicos, então cada caso é único. E a psique de um ser humano, né, ela é um conjunto de coisas. Primeiro, sociedade em que ela vive. Tá, aí você vai falar, todos nós vivemos na mesma sociedade. Mentira, não. Nós não vivemos na mesma sociedade. Nós estamos no mesmo país, no mesmo mundo. Mas vocês sabem que cada um experimenta uma realidade diferente, tá? Depende da sociedade que a pessoa vive, da família que ela tem, da vida espiritual que ela tem, da psicologia dela, né? A gente entra no assunto de novo da bioquímica, da psique e tal, e do karma. É um outro fator. Olha como somos complexos. Olha como somos únicos. Não dá para comparar. Não dá, tá? Cada um tem um histórico. Cada um tem uma família diferente. Cada um tem uma sociedade diferente. As mesmas coisas que eu experimentei na sociedade não são as mesmas coisas que você experimenta. A vida pode ter sido mais fácil para mim em alguns aspectos e mais fácil para você em outros aspectos e mais difícil para mim em alguns aspectos do que para você. Tudo isso é relativo. Então, colocar todo mundo nessa mesma medida, Deus deu a vida para todos nós não temos o direito de... Gente, isso não ajuda ninguém. Só oprime. Infelizmente, só oprime. Não ajuda. Se cada um atravessa as suas próprias experiências e reage do seu jeito, essa história de comparar já deu. Não funciona, tá? Então, quando uma pessoa está passando por essa situação, nós temos que pegar o caso dela isolado, estudar, compreender, ajudar. Existem comportamentos internos que levam ao suicídio ou que levam, né, à tentação de cometer esse ato. São eles, estou falando porque cada pessoa é única, a gente tem que entender o que está acontecendo com cada um individualmente. Tá? Então vamos entender quais são os fatores que podem levar uma pessoa a cometer esse tipo de coisa? Vamos lá. Incapacidade de lidar com a situação é o primeiro. Você fala assim, todo mundo... A gente, né, uma conversa muito assim de gente nessa linha que eu trabalho. Todo mundo tem força, todo mundo tem condição, todo mundo tem... Gente, todo mundo tem. Em si, todo mundo é Deus. Mas o fato de eu saber que eu sou Deus, que você é Deus, que todo mundo é Deus, em si não resolve. Uma coisa é você ter capacidade, outra coisa é você saber usar a capacidade que tem. São coisas diferentes. Não quer dizer que eu tenha habilidades já, né? Habilidades já treinadas, exercitadas, trabalhadas para lidar com uma situação que obrigatoriamente uma outra pessoa também tem que ter essa mesma habilidade e capacidade que eu tenho. Lembra do que eu falei aqui, que nós somos um conjunto, a nossa psique, né? Da sociedade que vivemos, da família que temos, que tivemos, da nossa vida espiritual, da nossa psicologia, do nosso karma. Eu não estou aqui, não comecei aqui. Tem muita coisa lá para trás. Assim como tem muita gente que fala, nossa, Vinícius, como você pode ser jovem e saber disso tudo? Gente, eu posso ser jovem nesse corpo, né? Mas sabe-se lá Deus quanto tempo eu já venho estudando isso antes daqui. Entendeu, gente? Todo mundo tem a mesma capacidade, mas nem todo mundo tem as mesmas capacidades devidamente trabalhadas. Todos nós temos potenciais que desconhecemos. Então, se nós não sabemos lidar com os potenciais que temos, não adianta esse discurso. Todo mundo tem capacidade de sair disso. Já está ajudando como uma pessoa desse jeito? Não está. Então, gente, se uma pessoa está numa situação de realmente
né, pensar em tirar a própria vida, você não acha que ela está tendo dificuldade de enfrentar o que ela está passando? Você não acha que ali ela está tentando passar uma mensagem de que não está conseguindo lidar com aquilo? Então vamos avaliar incapacidade de lidar com a situação. Existem pessoas que são incapazes no momento de lidar com aquela situação. Tipo, se você tem 40 anos e o seu filho tem 3, o seu filho é tão capaz quanto você, mas ele ainda não tem o exercício da vida como você. Ele não sabe ainda lidar com todas essas capacidades. E por isso você pode dizer que ele é menos que você. Não, ele só não está pronto. E cabe a você que está pronto ajudá-lo. Eis aí a grande palavra desse estudo. Nós que achamos que temos mais condições espirituais, é nossa responsabilidade ajudar quem não tem. Obviamente, gente, desde que a pessoa queira, né? Então tem aquele que está realmente numa condição de incapacidade de lidar com a situação, não tem condições mesmo de lidar com aquela situação. É como se eu falar para uma pessoa depressiva, sorria, seja feliz. Gente, ela não está produzindo hormônio, tá? Não está produzindo, ela não tem condições de fazer o que você está querendo, de sorrir para a vida, acordar. Não é assim, ela está no momento incapaz bioquimicamente de reagir. Há de se respeitar, nós temos que respeitar isso, gente. A incapacidade da pessoa naquele momento. E se nós julgamos a nós mesmos como capazes de fazer alguma coisa, então que a gente ajude e pare de julgar e pare de tentar forçar um processo que não acontece forçando. Há também aquele que acha que é incapaz. Aquele que realmente está incapacitado e aquele que acha que é incapaz. De repente, por uma autoimagem negativa, por uma dificuldade de se enxergar, por uma dificuldade de enxergar as próprias ferramentas, as próprias habilidades, ele até tem capacidade de sair daquilo, mas ele acha que não tem. De repente ele está vendo o problema, a situação da vida dele naquele instante como algo maior do que ele. Então é apenas um distúrbio psicológico, uma dificuldade psicológica em enxergar a situação como ela realmente é e se enxergar perante a situação. Se for isso, é mais fácil, porque a gente pode ajudar a pessoa a perceber que na verdade ela sempre foi capaz de lidar com aquilo, ela só não sabia, mas ela já tem condições. É diferente de quem ainda não tem condições de lidar com isso. E tem o outro caso, outros casos aqui listados. Esse agora que eu quero falar é do mimo, atitudes mimadas. Diferente dos dois primeiros, né, que um realmente está incapaz no momento, precisa de ajuda, senão sozinho não vai. O outro acha que é incapaz, mas na verdade ele é capaz, não precisa aprender a ver que ele é. O outro é a pessoa, sabe aquela pessoa assim, revoltadinha com a vida, porque Deus não faz o que ela gostaria, porque Deus não dá as coisas na bandeja para ela, Deus não deu o namorado que ela sonhou que deveria ter, Deus não deu para ela a mãe e o pai que ela achou que deveria ter, a sociedade não é como ela achou que deveria ser, ou aconteceu uma coisa e ela não aceita, porque o castelo de sonhos dela, o mundinho perfeito, não pode desabar. Porque ela é princesinha de Jeová, ela é príncipe de Jeová, sabe? Não pode. Então, a pessoa se revolta com aquilo, ela não aceita aquilo, porque a vida ela não consegue controlar a vida, então ela arruma uma maneira de se vingar da vida. Olha, isso é inconsciente, a pessoa não tem essa percepção quando ela está fazendo. Mas é inconsciente. Eu quero me vingar de Deus, porque eu não aceito as coisas como Deus faz. Então, como que eu vingo de Deus? Destruindo aquilo que ele fez. Eu estou atingindo diretamente Deus quando eu faço isso. Porque eu sou Deus. Então, a melhor maneira de me vingar de Deus é me machucando, porque Deus está em mim. Então, há esses casos também. E a gente precisa analisar, tá? Com sabedoria e discernimento. E ver se realmente a pessoa está, de fato, atravessando uma situação que ela não consegue, ou se ela está dando piti. Sabe, pitizinho?
Porque, né, Deus não é fada madrinha para aquela pessoa. Tá dando pitizinho, não quero mais viver, eu vou acabar com a minha vida, porque aquele cara não olha para mim, porque minha mãe não gosta de mim, porque esse mundo é muito esquisito, que é um outro caso aqui também, né? Sociedade e preconceito, já pulando do mimado, que você já entendeu, né? Que tem o caso dos mimadinhos que querem tirar a própria vida porque o mundo não é colorido como eles gostariam. Né? Uma tremenda dificuldade de aceitação da realidade. Existe. E não estou dizendo que essa pessoa mimada não precisa de ajuda. Precisa. Precisa. Gente, se tem a intenção de tirar a própria vida, já sinaliza a necessidade de receber ajuda. Mas é necessário que a gente identifique que cada caso é um caso, porque para cada caso nós temos de agir com uma ferramenta. E há outras coisas que podem influenciar uma pessoa também, que são elas, sociedade e preconceito. Nós vivemos num mundo quadrado, padronizado, que eu estava falando há pouco. Religião, sociedade, família, tudo dentro do cubinho, do quadradinho. Aí a pessoa não cabe dentro daquele quadradinho, não é aceita, não é amada, não é apoiada, não é compreendida. Se sente o quê? Acuada, excluída. Sente que é um peixe fora d'água, sente que está sobrando, ou não aguenta lidar com o preconceito, com a forma como o mundo trata ela. Então o que ela faz? Eu não caibo nesse mundo. Esse mundo não é para mim. Então vou tirar minha vida, já que eu não sou, já que ninguém gosta de mim, já que eu sou uma aberração, né? E o bullying também é uma das coisas que acaba provocando isso nas pessoas, preconceitos contra condição sexual. É uma outra coisa que acontece demais, como que existem gays que se matam. E fazem isso por quê? Não estou dizendo que a responsabilidade maior é da sociedade, não. Mas ela tem parte da responsabilidade. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de aceitação da igreja. Eu estou citando um caso da homossexualidade aqui, mas tem inúmeros outros. Então a sociedade e o preconceito também influenciam as pessoas a cometer esse tipo de coisa. Revolta com a desigualdade do mundo. É um outro fator também. Como eu estava falando, que a gente vive num cubinho, num quadradinho, a gente também vive numa sociedade. A sociedade é injusta. Não é a vida não é injusta. A sociedade humana é. Porque a mídia, né, tem um outro motivo listado, viver de aparência, né? A mídia monta uma estrutura de vida perfeita. E a gente sabe que é uma pirâmidezinha. Só quem está lá no topo é que vive isso. A grande massa, que é a grande base da pirâmide, nunca vai viver aquilo. Então a pessoa não tem estrutura psicológica, porque não recebeu. Lembra que eu falei da psique, né? A personalidade dela não foi moldada para enxergar aquilo de modo inteligente, de modo sábio. Ela não foi treinada. Aí ela vê o mundo dessa forma, vendendo uma vida, né, um protótipo de felicidade para as pessoas, que de repente ela não cabe naquilo, aquilo nunca vai dar certo, nunca vai ser a realidade dela. Mas ela queria ter, porque isso é vendido, né, de uma forma grotesca, agressiva, violenta, desrespeitosa, absurda. Né? Essa desigualdade do mundo, essa propaganda de vidinha perfeita que só serve para poucos, é vendida de uma maneira tão covarde que a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo, não aceita. Né? Não aceita. E a gente está vendo aqui que, na maioria dos casos, existe a não aceitação de alguma coisa, a dificuldade de lidar com alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. E vou ser bastante sincero nas minhas colocações e verdadeiro. Uma criança loura, os olhos azuis, que nasce lá num bairro classe A, tem os pais ricos, tem toda a vantagem dentro da sociedade, versus uma criança negra que nasce num bairro pobre de recursos, né?
e ainda é vítima de uma série de preconceitos, não tem e nunca terá nessa sociedade a mesma oportunidade daquele menininho louro dos olhos azuis que é filho de uma pessoa rica, tá? Estou descrevendo aqui uma realidade social e você sabe que eu estou falando a verdade. Aí, o menininho do bairrozinho pobre cresce cercado por esse preconceito social, enquanto o outro cresce numa realidade completamente diferente. O do bairrozinho pobre, que é negro, nunca vai ter, nunca, tá? Dentro da visão da sociedade, a mesma chance do outro. Não vai. Isso causa revolta nele. Aí, se ele pensa em fazer isso, o lourinho do olho azul fala, não faça isso. Né? Como é que você pode fazer uma coisa dessa? A vida é maravilhosa. A vida... Gente, a vida é. A vida é. O que vem depois disso depende do que você vive. Né? Então, a criança lá que nasceu na Zona Sul, na classe A, paparicado, com acesso a todos os recursos, ela tem o direito de julgar a situação do outro? Sendo que nós sabemos que essa sociedade é injusta? Não. Então você percebe como essas revoltas por causa da desigualdade social também inflamam esse tipo de situação? Então o problema do suicídio não é meramente espiritual, psicológico, comportamental, energético, metafísico, é social também. Estou listando aqui o que normalmente provoca as pessoas a esse tipo de coisa. E eu me considero sim ser uma pessoa bastante apta a falar disso, porque eu já tentei tirar minha própria vida na adolescência. Eu acho que eu já contei essa história aqui em alguma palestra. Meus pais haviam se separado, eu tinha um determinado padrão de vida, não era rico, mas tinha um padrão de vida confortável. E de repente a gente perdeu tudo. Eu me vi totalmente desestruturado, com 11 anos de idade, tendo que me mudar de cidade, me mudar de casa, do lugar que eu amava, de pessoas que eu amava. De repente meu pai sumiu, deixou, né, tudo daquele jeito, revirado. Tá, gente, já houve a reparação, tudo já foi transformado. Estou contando só a história da época, tá? Perdi, né, o meu pai, a minha referência masculina, perdi o apoio, o suporte financeiro que ele nos dá. Perdemos tudo isso. Daí eu já estava numa situação completamente diferente, muito difícil, passando necessidade mesmo de todas as formas, tá? Ainda despertando a mediunidade, entrando na fase da adolescência, cheio de mudanças, de conflitos, de medos, enfrentando aquilo tudo. Aquilo foi demais para mim. E quando cheguei aos 14 anos, eu tomei vários remédios para tirar minha própria vida. Tomei tudo que eu vi na frente. E corri para o mato. Corri para o meio do mato para que eu pudesse, né, desencarnar sem que ninguém me visse, sem que ninguém me socorresse, sem que eu não tivesse chance de ser salvo. Mas o meu espírito tinha um projeto para mim e não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Então, gente, já passei por isso. Eu sei o que é a dor de uma pessoa que quer tirar a própria vida. Eu sei o que é o desespero. Se tem a intenção, tem um porquê, tem um motivo. A gente precisa respeitar esse motivo acima de tudo. Compreender a dor do nosso irmão. Entender que ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de amparo. Ninguém quer fazer isso porque quer, simplesmente. Todo mundo está sendo movido por um motivo que para aquela pessoa é um motivo forte. Talvez para a gente não seja, mas para ela é. E nos cabe respeitar, acolher, ajudar das formas que nós pudermos ajudar, né? E uma das maneiras mais inteligentes é a compreensão. É essa conversa que eu estou tendo aqui com você. E outro ponto, gente. Formas de suicídio. Por que a gente não pode julgar? Pois é. Tem mais um ponto aqui. Extremamente importante. 2 tipos de suicídio. A atitude brusca,
que é onde eu pego o revólver e pá, e acabou, movido pelo que quer que seja, né, a fatores como drogas, família, problemas financeiros, doença, né, até porque, como eu disse, se a pessoa está dizendo que vai fazer isso, aquilo inconscientemente ou nas entrelinhas é um grito por socorro. Então ela acaba tendo a atitude brusca de tirar a própria vida. Existe o tipo de suicídio que é o suicídio indireto. Eu não tenho em mãos um revólver, não pá na minha cabeça. Eu não tomo remédio, um veneno, eu não corto meus pulsos, eu não pulo do prédio. Mas dia após dia eu estou me matando. Como? Me alimentando de maneira errada, exageradamente, né? Não tendo uma vida saudável, tendo hábitos nocivos, me colocando em relações destrutivas, reprimindo a minha essência, não sendo uma pessoa cautelosa, atenciosa quando eu pego o carro, dirijo, sem atenção, sem responsabilidade. Eu também estou cometendo uma espécie de suicídio indireto e também assassinato, né? Porque quando eu não tenho responsabilidade no trânsito, eu não só ponho a minha vida em risco, como a vida de outra pessoa. Então, gente, esses indiretos também contam, tá? Vocês acham que vocês vão tirar a própria vida que pulou da ponte e vai ser, né, condenado a uma situação na quarta dimensão muito mais difícil do que quem de repente se mata através de um câncer? Você não sabia que o câncer também é suicídio? Ah, você não sabia. Pois é. Claro, é um suicídio inconsciente, mas não deixa de ser. Quem criou aquelas células lá dentro? Você. Quem que nutriu a mágoa, ressentimento? Você. Quem não fez nada para liberar aquilo? Você. Quem que não procurou ter uma alimentação saudável para o corpo ser forte o suficiente para não adoecer? Você. Então você também é responsável pelas doenças que você tem. Por isso ninguém tem o direito de sentar no trono e dizer que aquele que pulou da ponte merece um castigo pior do que aquele que morreu de câncer. Porque o que morreu de câncer é o coitado, né? Que morreu podre. E o outro não, o outro é o covarde, né? Metafisicamente falando, nós somos os criadores das nossas doenças. Então, se eu crio meu câncer, eu também estou me matando. Tá? Só para você saber. Agora um ponto que eu acho de extrema importância. Para você que de repente está pensando em fazer isso, está se sentindo já no fundo do poço, achando que não tem mais jeito. Ah, eu vou acabar com tudo mesmo porque eu estou sentindo uma tristeza muito forte. Eu estou sentindo uma coisa muito difícil que eu não supero, que eu não transcendo, que eu não compreendo. Eu simplesmente não consigo lidar com essa dor que tem dentro de mim. Gente, a gente vive num mundo, né, que está o tempo todo nos iludindo, nos enganando, nos passando a perna, nos vendendo coisas que não preenchem, nos enfiando coisas que não preenchem. A gente sempre tem uma demanda. Quando eu alcançar aquilo eu vou ficar feliz, quando eu tiver aquele outro eu vou ficar feliz, quando eu alcançar o emprego dos meus sonhos eu vou ser uma pessoa realizada. E nunca tá bom, nunca tá preenchido, nunca é o suficiente. Tá sempre aquele buraco, sempre aquele rombo. E eu vou e compro roupa, aí eu vou e namoro, e eu vou e tenho filho, e eu vou e me realizo na profissão, eu vou e compro casa, compro carro, compro fazenda, compro iate, compro avião, abro empresa, compro o mundo. Mas aquilo não passa. E nós não temos consciência de que essa tristeza, essa falta que nós sentimos, é uma coisa que vem com a gente. Vem com a gente. Desde criança a gente tem essa coisa, essa saudade de não sei o quê. O que é isso? Ideia de separação da fonte. Ou pelo menos a crença nela. E as escolhas no decorrer da vida que acabam nos afastando dessa conexão. A sensação de tristeza, de ausência de preenchimento que nós temos, você já viu que é muito comum a pessoa falar assim, eu olho pro fim de tarde, me dá uma tristeza, eu tô apreciando a entardecer, me dá uma tristeza, ou eu olho as montanhas, me dá uma saudade de não sei o quê. Gente, sabe do que a gente sente falta?
Sabe do que a gente tem saudade? De Deus. De quem nós realmente somos. Eu tô falando de Deus, não tô falando de um cara lá em cima, não. Eu tô falando ausência de conexão com a fonte. Isso é o que nos leva a buscar as nossas compensações que nunca têm fim. Isso que faz com que o nosso buraco aumente cada vez mais, esse buraco interno. Isso que faz com que a gente queira cada vez mais as coisas para preencher esse vazio, que a única coisa que preenche é a conexão com a fonte, isto é, Deus em nós. Só essa presença, só ela pode tirar essa tristeza, esse rombo. Porque a morte, gente, o que é a morte de verdade? A verdadeira morte é uma sensação de perda e desconexão de Deus. Isso é morte. Se matar aqui no corpo físico não é morte, é apenas mudar de dimensão. E mais nada. Quando você morre, né, o corpo físico morre, isso não é a morte em si, é só o desencarne. O corpo biológico acabou, parou de funcionar. Morte é quando eu me desconecto da fonte. É a perda, né? Morte não é perda, né? Que você fala, perdi minha mãe. Minha mãe morreu, né? E por isso. Então, a perda da conexão com Deus é que é morte. Há muito mais pessoas mortas em vida do que a gente pensa. Porque às vezes a pessoa não tira a própria vida do corpo biológico. Não acaba com isso, mas ela já está morta. Aquela morte já aconteceu. Não existe mais para ela. Perdeu o sentido. Perdeu a graça. Perdeu a essência. Perdeu a luz. Então já morreu. Então agora, a questão se o corpo biológico vai durar ou não é irrelevante. Ela já está morta para ela. Isso é morte. Quando você tira a vida do seu corpo biológico, apenas mudou de dimensão. Vai continuar, tá? Se você tirar a sua vida, seu corpo aqui vai morrer. Mas vai continuar. Você vai continuar vivendo. Você é eterno. Você não tem fim. Por isso Jesus nos convidou tanto para o reino. Ele sempre bateu nessa tecla. Porque ele sabia desse sentimento. Ele sabia dessa falta que nós teríamos. Ele sabia que a gente ia procurar em tudo. Que a gente acha, né, que veio aqui encontrar a nossa alma gêmea. Ai, quando eu encontrar a minha alma gêmea, vou me sentir amado e nunca mais vou. A gente abraça esse tanto de coisa. E o mestre sempre disse para procurarmos o reino em primeiro lugar. E tudo mais seria acrescentado. Todo sentido. Toda a vida, toda a bênção, todo o preenchimento. Essa saudade infinita que nós sentimos, ela não pode ser saciada, compensada, satisfeita com nada que não seja o nosso próprio espírito. Só o nosso espírito nos dá felicidade. Então, não só para você que está nessa intenção de tirar a própria vida, mas como de todas as outras pessoas que estão ouvindo isso aqui. Essa coisa que você está sentindo, serve para depressão também, não vai curar com remédio, não vai curar com a atenção dos outros, não vai curar com carinho, isso tudo ajuda. Pode ser ferramenta de ajuda, sim. Mas cura plena é só quando a gente se conecta de novo com Deus. Essa tristeza sua só vai passar quando você se conectar com quem você realmente é. Essa saudade eterna que você tem só vai passar quando você se conectar com quem você realmente é. Não pense você que essa tristeza vai abandonar você se você destruir o seu corpo físico, que não vai. Ela não está no seu corpo físico. Essa tristeza não está no seu corpo físico. O corpo físico é um hospedeiro do corpo astral, da sua consciência. Os problemas, as questões mal resolvidas estão dentro de você e você vai levar essas questões com você para onde quer que você vá após aqui.
Morto só está aquele que se desconectou da fonte. Quem está sem o corpo físico continua vivo. A morte não existe. Apenas mudamos de dimensão quando esse corpo para de respirar. Gente, nós vamos conversar muito mais sobre isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o que acontece com a pessoa que tira a própria vida e quais são as soluções ou qual é a solução passo a passo para ajudar quem está atravessando esse tipo de problema. Com certeza vocês não podem perder, vai estar muito especial. Luz e bênção, e a gente se encontra na próxima aula.